Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos! Iniciando hoje uma série de vídeos a respeito de livros. Exatamente, então vou ler o livro para vocês? Não, mas eu vou contar capítulo a capítulo o que acontece em alguns livros que, particularmente, eu acho que são muito interessantes para compartilhar com vocês, tudo bem? Então, o nosso primeiro livro, o livro escolhido para iniciarmos esta jornada, é o livro A Boa Sorte. Vou deixar aqui a imagem do lado, não sei se desse lado, mas em algum lugar da tela vai ter a imagem do livro para que vocês saibam de qual livro eu vou estar conversando com vocês a partir de hoje. E o livro começa com o capítulo O Encontro, ou seja, de quem que é esse encontro. O livro começa falando de um encontro entre o Davi e o Vitor. Vitor é um senhor de aproximadamente 64 anos que, de acordo com o livro, se encontra sentado num banco de um parque que ele gosta muito de ir. E nesse banco ele fica ali sentado com os pés debruçados ali sobre um gramado de trevos. E só que nesse dia algo acontece de diferente. Surge um outro senhor perto dele para se sentar no mesmo lugar onde ele está sentado ali. E ele tem a nítida impressão de que conhece aquele senhor de algum lugar. É um senhor de aproximadamente uns 60 anos. E o incrível é que esse senhor também tem a mesma sensação de que o conhece de alguma forma, de algum lugar. O senhor que chega pergunta: "Você é o Vitor?" E aí ele sentado fala: "Você é o Davi?" E aí eles percebem que se conhecem, né? Eram amigos de infância, praticamente dos 2 aos 10 anos. Eles moravam no mesmo bairro, na mesma localidade. E só que teve um momento, a partir dos 10 anos, que o Davi sumiu. Ele saiu dali. Eles começam, a relembrar as histórias de infância, tudo o que aconteceu ali de legal, de ruim, no período que eles moravam juntos. Mas e aí ele pergunta: "Mas e aí, o que aconteceu com você? Conta pra mim", O Vitor perguntando pro Davi: "Como foi sua vida?" E o Davi, fala com um semblante de triste, falando assim: "Olha, minha vida foi uma sucessão de erros. Não sei se você se lembra, mas próximo dos nossos 10 anos, a gente saiu, a gente desapareceu daqui. Por quê? Porque meu pai tinha ganhado uma herança, com muito dinheiro. Meu pai ganhou muito dinheiro naquela época, e junto com essa herança veio uma empresa também. Meu pai começou a administrar essa empresa e aí a gente resolveu se mudar, para bem longe, para um lugar onde as pessoas não nos conheciam. Foi por isso que a gente partiu. E o meu pai, ele administrou por muitos anos aquela empresa, os negócios, e a gente estava indo realmente muito bem. Tivemos uma grande sorte naquela época. Porém, com o falecimento do meu pai, eu assumi os negócios. E aí parece que tudo voltou-se contra mim. Eu fui assim acometido, ele até fala esse termo no livro. Eu fui acometido por uma má sorte. Olha só que interessante. Eu comecei a usar as mesmas práticas que meu pai usava para administrar a empresa. Comecei a perder muito dinheiro, até que eu acabei perdendo tudo. Aí eu tive que procurar emprego, e todos os empregos que eu procurava eu não tive sorte alguma. Então realmente eu não sei o que aconteceu. Eu passei por momentos muito difíceis na vida. E basicamente foi isso que aconteceu comigo. E ele discorre no livro com mais detalhes sobre todas as fases ruins que ele passa na vida e que ele atribui à má sorte que ele teve. Mas como ele não queria discorrer muito a respeito disso, aí ele virou o jogo. Falou assim: "Mas e você, Vitor? Como é que foi a tua vida? Teve mais sorte?" Ele sempre usa esse termo. E aí o Vitor fala pra ele, "Olha, desde aquela época que a gente morava ali junto no mesmo bairro, eu sempre fui de uma família muito pobre, Eu sempre fui de uma família muito humilde. Até mesmo quando você estava aqui ainda com a gente, você sempre teve uma condição um pouco melhor do que a minha. Tinha momentos em que a tua própria mãe trazia comida pra minha, porque ela via que a gente não tinha o que comer. E eu passei muitos dias sem ter o que comer. Passei fome, realmente. Porém, aos 10 anos de idade eu comecei a trabalhar, primeiramente comecei a trabalhar limpando carros, depois passei a trabalhar como entregador de mensagens em um hotel, até que eu recebi uma promoção e aí consegui chegar a porteiro. E aí eu sempre fazendo as minhas reservas, as minhas economias, mas eu tinha plena certeza de que eu iria conseguir construir a minha sorte. E aí aos 22 anos de idade eu tomei uma decisão. Então eu peguei todas as minhas economias, juntei com mais um empréstimo que eu pedi, e tinha uma loja, se eu não me engano,
ver... Ah, loja de bolsas. E tinha uma loja de bolsas que estava quase falindo. E aí ele resolveu comprar aquela loja de bolsas. Mas peraí, se a loja de bolsas estava quase falindo, por que ele resolveu comprar a loja de bolsas? Pelo único motivo de que, como ele trabalhava há muito tempo no hotel, ele via pessoas muito chiques, pessoas com dinheiro, entrando e saindo toda hora do hotel. E ele percebia que uma das coisas que as pessoas nunca deixavam de ter era o quê? Bolsas. E se eu não me engano, era até bolsas de pelica que ele queria vender. E aí ele comprou essa loja. O primeiro ano ele foi muito bom para ele relata no livro, né, que foi muito bom, teve muitas vendas, isso e aquilo, e ele pegava todo o dinheiro que ele recebia e reinvestia em material e em viagens também. Ele acabava viajando para conhecer outros lugares, mas não simplesmente por passear, porque o interesse dele nesse momento não era de forma alguma passear. Ele queria conhecer o que se vendia lá fora em questão de bolsas, em questões de materiais, o que as pessoas mais gostavam, o que deixava de gostar, conversava com as mulheres para saber o que realmente elas queriam. Ou seja, ele fez a lição de casa dele. Conhecia não só o mercado aqui interno, mas o mercado lá fora também, porque ele sempre queria estar à frente do mercado, trazendo coisas novas, coisas inovadoras, e assim ele passou por muitos anos, sempre crescendo. Se eu não me engano, passaram-se 10 anos sempre reinvestindo dinheiro ali na empresa, conhecendo mais, aprendendo, sempre aprendendo. E aqui nós vemos um cenário bem claro, né? Enquanto Davi, ele recebendo a herança, achou que teve muita sorte e depois foi acometido por uma má sorte quando se viu perdendo tudo aquilo. E o cenário do Vitor, onde nunca teve nada na vida, sempre foi pobre e foi construindo um legado, né? Foi trabalhando, reinventando a sua própria sorte, né? E aí o Vitor chega uma hora para ele e fala assim: olha, se você quiser, eu te falo como se construir a boa sorte. Porque o que eles estavam conversando ali era o que o Vitor deixou bem claro, que o que ele teve, no caso que o Davi teve logo no começo da infância dele, não foi bem a boa sorte, né? E aí ele começa a diferenciar a diferença de sorte e a diferença da boa sorte. Ele simplesmente teve um pouco de sorte, mas como ele ganhou tudo aquilo e não teve participação nenhuma naquele processo, essa sorte acabou se esvaindo pelo vão dos dedos dele. Sendo que a boa sorte, ela é construída. E que se ele quisesse, né, no caso se o Davi quisesse, ele poderia contar para ele uma fábula que o avô dele já contava para ele e que ele acredita que foi graças a essa fábula que ele conseguiu construir todo o legado, toda a boa sorte que ele teve até os dias de hoje. Que na verdade era a fábula do trevo da boa sorte que ele queria contar. O Davi ficou meio assim e tal, porque ele não acreditava nessas coisas, mas ele pensou: olha, já faz praticamente 60 anos que eu tô praticamente perdido na vida, ninguém nunca, há muito tempo, que nunca para conversar comigo, que dirá para contar uma fábula, contar uma história que geralmente se conta para crianças. E aí ele falou: não, tudo bem, eu quero conhecer essa fábula. E é aí que o Vitor, né, a partir daí, começará a contar para o Davi a fábula da boa sorte. E antes de iniciar, né, o capítulo 2, ele sempre termina o capítulo dizendo a diferença entre a sorte e a boa sorte. E no final desse primeiro capítulo, ele termina dizendo assim: olha, a primeira regra da boa sorte. A sorte, ela não dura muito tempo, pois ela não depende de você. A boa sorte é criada por você mesmo, por isso ela dura para sempre. E a partir daí, já entra no segundo capítulo, onde ele começa falando, né, da fábula em si, cujo título desse segundo capítulo é A Lenda do Trevo Mágico. Mas esse é um assunto para um próximo encontro. Ou seja, em cada encontro eu vou estar falando com vocês a respeito de um capítulo desse livro. O primeiro capítulo foi sobre o encontro, né, do Vitor e do Davi, a diferença que existiu, né, do desenrolar da vida do Davi, que acreditou ter uma grande sorte no começo e depois perdeu tudo. E do Vitor, que nunca teve muita, entre aspas, né, muita sorte no começo da sua vida, sempre vindo de uma família pobre, uma vida difícil, mas aprendeu a construir a sua boa sorte. E nitidamente se vê, né, um com 64 anos, o outro com 60 anos, a grande diferença que aconteceu. Enquanto um construiu e teve uma vida muito próspera, o outro simplesmente
reagiu aos efeitos da vida de ter recebido e não criou-se nada de novo. Então vamos descobrir, a partir do capítulo 12, quais são as regras, né, as leis da sorte e da boa sorte e de que forma esses conhecimentos podem nos ajudar a mim, ajudar a vocês que estão aí do outro lado assistindo, a construírem a sua sorte. E eu tenho certeza que vocês verão que esse livro será um grande divisor de águas, porque todos que leram ou descobriram, né, a história de alguma forma, a história desse livro, percebeu que há muito o que pode ser feito e que por hora nós estamos deixando de fazer. Tá bom? Então, deixo a você o meu grande abraço. Nos vemos no próximo capítulo, né, numa próxima oportunidade, onde eu estarei falando sobre a lenda do trevo mágico. Um grande abraço e nos vemos na próxima semana. Até mais!